Oi, gente, tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um dia de devocional, iniciando agora o capítulo 13, né? Já passamos aí um pouquinho da metade do nosso desafio de 21 dias e em meio às lutas, às dificuldades, estamos aqui perseverando para a glória de Deus, sabendo que Ele está conosco, que esse projeto é do coração do Senhor e que maiores coisas virão, né? A partir daqui, a partir dos nossos aprendizados, né? Que tudo que a gente está vivendo com o Senhor nessa palavra, a partir do momento que a gente lê a palavra do Senhor, a gente começa a nos enriquecer ainda mais da glória dele na nossa vida, né? Então vamos consagrar, orando mais uma vez e deixando que o Senhor venha nos conduzir em mais um momento tão especial na leitura da palavra dele. Amém? Pai, muito obrigada, Jesus, por mais esse momento. Obrigada, Senhor, por estar conosco até aqui, por não soltar a nossa mão diante das adversidades, diante das dificuldades, e que o Senhor continue, Pai, nos direcionando, que esse projeto nasceu no teu coração e que o Senhor possa guiar ele até o fim, e que em nome de Jesus, as tuas palavras que vão ser colocadas nesse altar, que o Senhor possa nos direcionar, possa nos abençoar e principalmente, Senhor, possa falar ao nosso coração, que em nome de Jesus, tudo que nós possamos viver a partir de agora seja para glorificar o teu nome. Amém? Amém e amém. Vamos lá, né? Vamos começar aqui o capítulo 13, que vem aí de uma forma tão especial. O Senhor, quando a gente lê João, né? Por isso que ele é um dos livros do Evangelho, assim, não só por ser um Evangelho, mas é um dos livros mais lidos do mundo, né? Pela riqueza de detalhes, e que quando a gente faz realmente esse estudo de forma mais aprofundada, o Senhor, ele fala tanto conosco, ele realmente faz a gente aprender tanta coisa com as atitudes dele, com como foi Jesus nessa terra, né? Na caminhada dele, ele faz realmente a gente aprender como ser de verdade um servo, como ser um seguidor de Cristo, nosso papel primordial, né? E aí esse capítulo 13, ele vem falar de um Jesus que é Senhor e que ao mesmo tempo ele é servo, onipotente, né? Então assim, ele se coloca como um servo diante da situação que a gente vai ver aqui, e é a partir desse capítulo 13 que começa assim, os ensinos de Jesus ser muito direcionado para apenas os seus discípulos, apenas para os 12. Aqui finaliza, no capítulo 12, finaliza as ministrações, né, os ensinos públicos e as manifestações do poder de Jesus publicamente, e ele se direciona para os seus discípulos, para viver ali com ele, né, e principalmente para ensinar para eles, aqueles que seriam os seus seguidores, aqueles que seriam os que dariam continuidade ao ministério de Jesus quando Jesus partisse, né? Então ele precisava chegar mais perto daqueles para que pudesse lapidar ainda mais os seus discípulos. E a gente vai ver a partir de agora o quanto que esse ensino e essa companhia dos discípulos, a partir desse versículo 13, a gente vai caminhar mais ou menos uns 5 capítulos, onde vai se encerrando ali o ministério de Jesus, né? E ao mesmo tempo vai iniciando exatamente para que ele veio na Terra, né? O propósito dele vai sendo verdadeiramente acontecendo, que ele veio para nos salvar, e a partir realmente da morte dele é que ele consegue isso, né? Então que a gente possa entender um pouquinho dessa caminhada, né? Então fecha ali a porta de oportunidade para o povo, né? Que ele veio para o povo judeu, e fecha ali essa porta de oportunidade de se redimir, de se consertar, de verdadeiramente querer seguir Jesus, crer nele como Salvador, e ele abre apenas para os discípulos para esse novo tempo, né? E também, começa aqui também a mensagem de despedida de Jesus, né? Jesus começa a se despedir dos seus discípulos e informar que verdadeiramente é chegada a hora, né? Então agora começamos a caminhar em um lugar santo. A gente começa a caminhar um lugar onde só vai estar nós, os discípulos e Jesus, né? Nós aqui lendo a palavra dele, a palavra do Senhor, né? Que é ricamente abençoada, e é incrível quando a gente vive essa palavra, o quanto que nós somos abençoados através dela, né? E é agora que a gente possa tirar os nossos chinelos, né? E lavar os nossos pés
porque nós vamos pisar em Terra Santa, né? Que é o templo, que é viver verdadeiramente a presença do Senhor e o ensino mais puro que Ele nos coloca a partir de agora, né? Então agora nós somos um com o Senhor e os seus discípulos, amém? Vamos ler a palavra, né? Vamos começar aqui, capítulo 13, que fala de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugou com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: Quem já banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse que nem todos estavam limpos, né? Até aqui, versículo 11. O que a gente inicia aqui, né? Esse capítulo, ele se inicia no período que iria iniciar a Páscoa, né? A gente sabe que na época lá a cultura judaica tinha a festa da Páscoa como uma das maiores festas, né? Que existia para comemorar a libertação do povo de Deus na época do Egito, né? Então, a gente sabe que era uma festa grandiosa. E era o que Jesus fez nesse momento. Ele se recolheu. Quando termina lá o capítulo 12, né? Ele fala, né, que Jesus falou ali para o povo, um resumo do ensino de Jesus, e aí ele fala que Jesus se recolhe. Lá no finalzinho do capítulo 12, Jesus se recolhe, sai diante daquele povo que estava perseguindo ele, que estava querendo matá-lo, né? Estavam querendo matar também Lázaro. Então ele se recolhe daquela multidão, e é quando ele se recolhe nesse cenáculo, né? Nesse lugar onde ele vai viver a festa da Páscoa junto com os seus discípulos. E a Páscoa era um momento de mesa, de comunhão, né, de sacrifício do Cordeiro para o Senhor, em agradecimento ao Senhor, né, pela existência do seu povo, pela libertação do seu povo. Então, esse momento, Jesus se recolhe com os 12 discípulos, né, para comer a Páscoa, para instituir a ceia, para viver ali todo aquele ritual que já existia e revelar aos seus discípulos o seu amor incondicional, prepará-los também para o processo de separação, né? Então, inicia aqui nesse capítulo 13 essa conversa de Jesus começando a falar, ó, eu amo tanto vocês, tanto é que o capítulo 13 inicia ele falando que tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, ele amou até o fim. Então, ele deu ênfase a esse amor. Então, aqui ele começa falando desse amor incondicional pelos seus discípulos, né? O quanto que ele os amou. E ele vai fazer isso de uma forma prática. Como que ele demonstra esse amor? Ele já tinha feito vários milagres para eles verem, né? Mas ele iria mostrar ainda mais esse amor através de um novo ensino. E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê a humildade de Jesus, né? O primeiro ponto que a gente vê, ele define esse amor em humildade, mostrando a humildade. E ele sabia que estava chegando o seu fim, sabia que a sua hora estava chegando, que todas as famílias daquela região estavam se preparando para aquele período da Páscoa, né, de imolar o cordeiro, e Jesus, ele escolheu exatamente essa festa, que tinha esse ritual de sacrificar o cordeiro, né, para o Senhor, de imolar o cordeiro, e aí Jesus escolhe essa festa exatamente para reproduzir ele como cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo, que salva a humanidade, né? Então ele escolhe essa festa exatamente porque era uma festa onde todo o povo se reunia em Jerusalém, né? Então todo o povo iria ver, o povo de Deus, né? A ideia do Senhor inicialmente não era salvar o povo dele, então ele veio para aquele momento e todo esse povo iria ver aquele sacrifício que ele iria fazer por nós, né? E era uma morte pública, uma festa marcava ali aquele ritual e que de forma pública Jesus também iria expor a libertação, a nova libertação, não mais uma libertação física, mas uma libertação espiritual através da sua morte na cruz, né? E aí, outra coisa que a gente começa a ver a partir daqui, né, a partir desse capítulo, que Jesus, ele sabia do traidor, ele não foi pego de surpresa, assim, nunca que Jesus foi enganado. Judas foi escolhido por Jesus, né? Então ele sabia do traidor. Ele sabia quem era, o que ia acontecer, como que ia acontecer, desde o início. Então, ele não foi enganado, não. Só que o coração de Judas, isso fala também sobre o nosso coração, que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, tanto é que tem uma parte aqui que fala que o diabo, quando o diabo entra em Judas, né, ele pontua que muitas vezes você está caminhando, fazendo as coisas de Deus, mas acaba dando lugar o diabo agir através da sua vida, ou com a fala, ou com um ato, uma atitude, enfim. Então que a gente possa ter também esse cuidado. Mas Jesus sabia que existia um traidor dentre aqueles que estavam com ele, mas ao mesmo tempo ele sabia da missão que ele tinha, que ele sabia de onde que ele tinha saído e para onde ele iria voltar. Ele tinha o início e o fim da sua história já pré-determinada e definida, ele não ia mudar, talvez iria mudar os personagens se Judas tivesse verdadeiramente se convertido a Jesus, né? Não caminhasse tão assim, perdido, né? Porque a oportunidade ele teve. E aí ele nos mostra que ele amou verdadeiramente os seus discípulos com um amor perseverante, mesmo ciente que dentre eles existia um traidor, mesmo ciente que entre eles ele seria abandonado no momento da cruz. Então ele inicia essa fala desse amor perseverante, desse amor que não mede esforço do outro, né? Não quer nada em troca, ele só ama. E ele sabia que ele era o redentor e não uma vítima. Por isso que ele tinha ciência de que ele iria ser traído, de que seria Judas, de quem o trairia. Mas ele não estava ali naquela condição de vítima, pelo contrário, uma condição de redentor, de salvador da humanidade. E por mais que a gente olhe e diga assim, poxa, mas tem muita gente que prega o amor de Deus. Se a gente for ler aqui a Bíblia, a gente vai ter várias pessoas que vão pregar a palavra do Senhor de forma amorosa, rica de detalhes, né, com muita ênfase no amor do Senhor, mas não existe nenhum pregador que irá verdadeiramente pregar o amor de Deus, o amor de Jesus por nós, como o próprio Jesus pregou, né? Aqui ele estava falando abertamente para os seus discípulos do amor dele. E aí a gente vê essa humildade ao lavar os pés dos seus discípulos como uma forma de mostrar que não existe privilégio, né? Ele fala a respeito aqui do detalhe que o que ele esperava, o que Jesus esperava dos seus discípulos. Eles entram no cenáculo e aí existia um ritual naquela época, né? Eles entram no cenáculo, não se podia comer, ir à mesa, né? Ceiar, se alimentar com os pés sujos. Então era um ritual de que eles chegavam no lugar para se alimentar e que os servos lavavam os pés dele, né? Então era um ritual que lavava os escravos. Os escravos e os mais humildes ali da casa eram os escravos, porque dentro dos escravos ali do povo, né, existia como se fosse uma hierarquia. Então aquele mais humilde, tipo assim, aquele que realmente era abaixo, entre a hierarquia dos escravos, que estava bem abaixo, era o que lavava os pés, porque era considerado um ato verdadeiramente bem humilhante, né? E aí ele mostra que, primeiro de tudo, ele esperou uma iniciativa dos seus discípulos, né? Eles chegaram naquele cenáculo, não tinha escravo. Ali era um lugar só para eles, era um lugar de adoração, de oração, de mais fechado. Então ali eles chegaram e não existia escravos ali para limpar, para lavar os pés dele. E eles vinham caminhando de vários dias,
das obras que estavam fazendo, estavam com os pés sujos, né? Então, qual era o correto? O correto era que eles lavassem os pés antes. E Jesus esperou a iniciativa deles lavarem os pés uns dos outros. Mas eles não fizeram isso, pelo contrário. Eles ficaram lá, ó, esperando. E aí Jesus pegou, viu aquela situação e foi lá, tirou a veste e foi organizar ali o processo de lavagem dos pés dos discípulos, né? E aí fala dessa humildade e ele nos ensina que, mesmo tendo privilégios, né? Ele não implica, os meus privilégios não implica o meu orgulho e a minha altivez. Eles não devem elevar, né, os meus privilégios, pelo contrário, eu devo ser humilde, independente dos privilégios que eu tenha. Jesus era o Filho de Deus. Ele mesmo fala, ó, quando ele fala assim, eu sou o Senhor, sou mestre, Jesus, você lavar meus pés? Como assim, né? Quando Pedro questiona. E aí ele fala, né, que realmente eu sou o Senhor, eu sou o mestre, mas estou aqui lavando os pés, né? Então que eles possam realmente aprender comigo, vocês possam aprender comigo. Mas vamos seguir aqui na palavra, que aí a gente vai entender um pouquinho mais aqui, né? Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Daqui a gente tira, ó, primeiro ele diz, ele pontua, né, que mesmo ele já questiona os discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Né? E o que ele estava entendendo? Que era só um ritual. Tanto é que eles questionam Jesus, como assim você vai fazer? Só que essa purificação que Jesus estava querendo mostrar para eles, era uma purificação não só de limpar a sujeira por fora, mas de limpar a sujeira por dentro, porque mesmo, qual era a preocupação dos discípulos? Saber qual deles era o maior entre eles. Jesus era o Senhor, mas qual deles, qual dos 12 era o maior? Eles tinham essa preocupação dentro do coração deles. E o Senhor estava dizendo aqui o quê? Eu, sendo maior do que vocês, em privilégio, porque sou filho de Deus, eu estou me colocando abaixo, porque maior é o que serve, né? Então, assim, estou colocando abaixo porque o meu privilégio não muda a minha humildade. Né? Então, independente do cargo que eu exerça, da posição, do chamado que o Senhor me fez, eu não sou maior do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu devo continuar servindo de qualquer jeito, não, mas a qualquer custo, né? Da forma correta, do jeito que o Senhor determina. E aí, nesse costume de lavar os pés que eles tinham, eles entenderam que ali Jesus estava se humilhando, estava fazendo uma coisa muito indesejada. Só que o Senhor estava querendo purificar esse interior, que estava ainda contaminado da altivez, né, da arrogância, do orgulho, porque nenhum deles se dispuseram a fazer um pelo outro, né? Pelo contrário, eles esperavam, talvez, alguém fazer, alguém chegar e não ficar ali à mercê, e Jesus tomou a frente. E aí lá no versículo 16 ele diz, ó, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então assim, porque eu estou servindo, eu vou ser maior? Não, entendeu? Estou servindo os demais, vou ser maior? Não. Mas também o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Então, eu sou uma enviada de Deus, mas quem é maior do que mim é o Senhor que me enviou. Então, sem o envio dele, eu não sou nada, né? Então, Jesus estava nos mostrando qual lugar que nós devemos estar, qual lugar que nós devemos verdadeiramente ser direcionado. Versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticares. E aí, quando a gente fala de bem-aventurados, a gente fala de quê? De muita felicidade. Quem é que é muito feliz? Aquele que faz a vontade de Deus. É como se você seguir uma sequência de humildade, de purificação e santidade, né? Você alcança a felicidade. Mas essa felicidade não é a felicidade que nós
na nossa humanidade, entendemos como felicidade. Felicidade é fazer a vontade do Senhor. É a gente ter a convicção que mesmo diante de tribulações, mas se a gente estiver fazendo a vontade do Senhor, é uma certeza da eternidade, é uma felicidade que vem olhando para o alvo, que é o céu, né? E não olhando para o que eu tenho na terra. É uma convicção e uma certeza. Por isso que ele diz, ó, aquele que faz, se sabeis dessas coisas e as pratica, então você é bem-aventurado. Então, se você sabe, você é detentor do conhecimento. Tem pessoas que muitas vezes são detentoras da palavra de Deus. Eles sabem versículos e capítulos decorados, mas não são praticantes. Então, nada adianta. Você pode conhecer a Bíblia inteira, do início ao fim, saber onde tem as passagens, mas se não praticar, você não alcança essa bem-aventurança, que é essa felicidade em praticar a obra do Senhor, né? Versículo 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. E aí Jesus está falando que dentre eles tem um que irá trair, e ele já está falando para eles, porque Jesus falava e eles não conseguiam compreender. Jesus mostrava em atos, em ações ou em conversas, e eles não conseguiam compreender a parte espiritual, eles só entendiam a parte física da situação. Ah, tá lavando meus pés, então tá fazendo um ato que é degradante, não é legal. Então ele tá só querendo que meus pés estejam limpos para cumprir um ritual. E Jesus, não, eu tô querendo purificar vocês, tô querendo mostrar que é assim que se faz, que dentre o serviço do reino de Deus, que no reino de Deus o maior, ele é o menor, né? Então é isso, e eles não conseguiam compreender essa parte espiritual, eles só olhavam para a parte física, né? E aqui o Senhor está dizendo, ó, eu estou falando isso para vocês, por quê? Para que quando acontecer, vocês venham a entender que eu sou, né? Que eu verdadeiramente, quem eu sou o filho de Deus. Então eu estou falando para que vocês compreendam lá quando realmente tudo acontecer. Versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem recebe aquele e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se o Senhor envia uma pessoa, se o Senhor tem um chamado para alguém, e as pessoas abraçam aquela pessoa e o recebem, assim como estão recebendo essa pessoa, estão recebendo o próprio Senhor, né? Estão recebendo o Evangelho, que é o Jesus, né, declarado, falando dos nossos dias atuais. Recebem Jesus e, recebendo Jesus na vida deles, recebem o Senhor, o Pai, como que foi quem enviou Jesus para essa terra para nos salvar, né? Então, assim, é uma caminhada que Jesus faz de conhecimento, de direcionamento, para que a gente venha aprender a viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus. E não só de ouvir falar, não só proclamar versículos, postar versículos, mas viver verdadeiramente a obra do Senhor nessa terra, né? Vamos lá, o versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para o outro, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que é João, né? João falando dele mesmo aqui. Aquele a quem ele amava. Só que Jesus amava todos, né? Mas tinha aquele mais chegado. E Jesus está falando, ó, vai ter um de vocês que vai me trair, né? E isso deu um alvoroço, né, entre eles, né? Como assim? O que aconteceu? E aí vendo, ó, e se fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Pedro olhou lá para João, né? E falou assim, olha, pergunta aí, já que tu tá aí pertinho do mestre. Então, aquele discípulo, que é João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim de que ele dissera isto. Pois, como Judas era o que trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa,
ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Até aqui o 30. O que a gente vê? A gente vê como eles estavam cegos espiritualmente falando. Jesus declarou quem era o traidor e eles não entenderam. Disse qual seria o sinal que ele fazia. Eu vou fazer, o sinal que eu vou fazer, eu vou molhar um bocado de pão ali no vinho e vou dar para essa pessoa. E fez isso na frente dele, só tinha 13 pessoas naquela ceia, né? Então, e eles não perceberam, né? Gente, isso fala muito de nós. Quantas vezes o Senhor nos mostra sinais claros, mas a gente não está vendo o espiritual e está deixando passar informações que o Senhor quer nos dar. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra, viver a vontade de Deus para alcançar verdadeiramente essa felicidade, que é o quê? É a presença dele. Porque quando a gente está caminhando com ele, mas a gente não está verdadeiramente ouvindo a voz dele, mesmo a gente tendo essa caminhada assídua, que eram os discípulos com ele, ainda assim os sinais não vão ser perceptíveis. A vontade do Senhor vai nos escapar das nossas mãos, mesmo aqui, ó, na nossa cara. E a gente precisa ter essa intimidade com Jesus mais a fundo, de forma espiritual. A gente precisa buscar cada dia mais a presença do Senhor para que a gente não fique confundido ou para que os sinais não passem aos nossos olhos e a gente não consiga enxergar. Entendeu? Porque o Senhor fala conosco a todo momento. Nós é que precisamos entender a voz dele, mas a gente só entende quando a gente tem intimidade e quando a gente vive a vontade dele verdadeiramente. E aí o que a gente aprende mais por aqui? Que Pedro, ele não entende de jeito nenhum o que Jesus está fazendo, o que Jesus está falando, né? E ele é contraditório, quando ele fala lá do banho, né? Ah, eu não quero que você lave meus pés. Mas aí depois, quando Jesus diz assim, olha, se eu não lavar seus pés, eu não tenho parte, você não tem parte comigo. Aí ele, não, pois agora me banhe, lave minha cabeça e minhas mãos. E aí Jesus diz, não, mas você já está banhado, vocês já estão banhados, né? Todos já estão limpos, né? Alguns, porque tem um que não está, que é exatamente o Judas que iria trair. E esse banho fala-se da salvação. Todos eles já tinham passado pelo banho da salvação, que o Senhor estava falando de forma espiritual. Eles já tinham reconhecido Jesus como Salvador da vida deles. Então eles já tinham o banho da salvação. E agora eles estavam precisando passar pelo quê? Pela purificação, que era exatamente esse lavar, que é a história da santidade. Quanto menos eu peco, mais eu me torno purificado, né? Ah, mas aí como é que eu vou... Como o crente, assim, a pessoa que vive Jesus na vida, que serve ao Senhor, ela precisa viver uma contínua purificação. Nós precisamos estar continuamente sendo purificados. Como que eu faço isso? Porque salvo nós já somos. A partir do momento que nós cremos em Jesus como Salvador, já tenho a minha salvação, né? Mas purificação é um contínuo. Você precisa estar fazendo isso. Então, como que eu faço isso? Através do se arrepender e do confessar o pecado. É uma das formas. A partir do momento que você confessa o seu pecado e deixa de pecar, confessar uns aos outros, né? Confessar ao Senhor, é uma forma de nos purificar e nos limpar, né? A partir do momento que eu caminho para essa direção, o Senhor começa a me limpar, a me purificar. E é o que ele estava falando para eles aqui, né? Que vocês podem ser purificados, podem ser limpos, né? E Judas, quando recebe ali o bocado de pão, né? Que Jesus mostra ali para ele, a gente pode pensar assim, mas Judas se deixou corromper o coração, ou então, pensando na predestinação, Judas foi predestinado para isso. Não foi, gente, ele foi um escolhido de Jesus. Judas foi escolhido como outros discípulos, ele foi escolhido. E Jesus não escolheu esse aqui vai ser o que vai me trair, não. Ele escolheu Jesus para que Jesus escolheu Judas para caminhar com ele, assim como os outros discípulos. E durante 3 anos, ele viveu a obra de Deus. Ele fez a obra de Jesus, junto com Jesus, ele caminhou. Então, Judas, ele curou enfermos, ele expulsou demônios em nome de Jesus. Ele viveu a obra durante 3 anos, ele foi discípulo de Jesus. Só que ele era um discípulo, ele andava com Jesus, mas ele não era convertido de verdade. Por quê? Porque o coração dele amava mais o dinheiro do que a Jesus.
amava mais o mundo do que a Deus. Então, quantas pessoas, às vezes, vivem na igreja, servem ao Senhor, pregam a palavra de Deus, falam de Jesus para outras pessoas, mas o coração não é convertido, porque no momento de provação, que o Senhor de repente tira algo, ou pede para deixar algo, não deixa, um pecado não deixa, às vezes um pecado muito escondido, a pessoa não deixa, ou então até mesmo essa mesma forma de Judas, que é esse amor ao dinheiro, a pessoa ama mais o dinheiro, então toda vez que for conflitar a obra do Senhor com o apego ao dinheiro vai ser difícil, né? Então, assim, a gente precisa confessar os nossos pecados ao Senhor para que a gente possa ser purificado. Então, essa era a intenção de Jesus nesse processo aqui, a purificação dos seus discípulos. Que eles fossem verdadeiramente convertidos a Jesus. Não só de corpo, mas não só de obra, mas sim de espírito, né? E aí eles deveriam servir uns aos outros. A ideia que Jesus fez aqui, tanto é que ele fala, assim como eu lavei os pés de vocês, vocês precisam fazer uns com os outros, né? Vocês precisam começar a fazer uns com os outros. E a ideia era de parar com a disputa de quem é o maior e sim amar uns aos outros, né? E aí ele entra nessa última etapa agora, que é sobre o amor que ele tem incondicional por nós, né? Que ele fala do novo mandamento, versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, né? Quando Judas saiu, Judas imediatamente saiu e foi para o abismo, né? Ele foi, tanto é que já era noite, mas ele foi já com o coração fechado. Então ali foi o fechamento do coração de Judas. Ele teve oportunidade durante 3 anos caminhando com Jesus de ser purificado, mas ele não foi. É isso que essa palavra quer dizer. Você pode caminhar um tempo que for, mas se você não deixar o Senhor transformar o seu coração, você pode até fazer a obra de Deus. Você pode fazer milagre em nome de Jesus, porque Jesus só nos usa como instrumento, né? Quem verdadeiramente tem o poder é Ele. Você pode fazer, pode pregar, pode falar de Deus, mas se você não for convertido de verdade, nada vai acontecer, né? Então você vai caminhar 3, 10, 20, 30 anos na obra do Senhor, mas o seu coração não convertido, nada vai melhorar. E aí ele fala, quando ele saiu, né? Quando Judas saiu, Jesus se angustiou de uma certa forma, mas ele fala, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, né? Porque agora, a partir daquela saída de Judas, quando ele viesse, já seria para entregar o Senhor, né? Versículo 32. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificará-lo-á imediatamente. Vai fazer isso imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, né? Jesus dizendo, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, e a vós outros. Para onde eu vou, não vos podeis ir. E o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns os outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, né? Então, assim, Jesus dá esse último mandamento como o principal mandamento, que a gente pode ver que é um mandamento que meio que abarca todos os demais. Se você amar uns aos outros, vão saber que verdadeiramente você é um filho de Deus, né? Que cumpre isso. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade vos digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Né? E aí aqui ele finaliza essa palavra desse capítulo, nos mostrando que Jesus ensina através do exemplo. Ele mostra o seu amor, ele fala do seu amor, mas agora ele nos mostra através do cumprimento da palavra, através do exemplo. Então, que nós possamos, na nossa vida, sermos exemplo para outras pessoas, exemplo de amor, de bondade, de servir, de cuidar, de verdadeiramente abraçar o outro com o coração e não só com palavras, né? De amar o Senhor verdadeiramente com o coração e não só com palavras, né? Que Jesus ele possa transbordar dentro de nós
e fazer como ele falou, né? Que a gente possa amar de verdade, que a gente, a partir do momento que a gente ama, verdadeiramente as pessoas passam a conhecer quem é Jesus, né? E aí ele fala ali, ele finaliza com Pedro que não conhecia o próprio coração. A gente vê um Pedro confuso, oscilante, de uma fé oscilante, que ora não entendia, que ainda não compreendia. Por isso que Pedro, quando essa fala, isso aqui ele fala que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse, quando isso acontece, verdadeiramente acontece a conversão de Pedro. É quando ele se converte de verdade. É quando ele vê verdadeiramente que o amor dele não era tão firme e forte como ele falava. Então as palavras dele eram uma coisa, os atos dele eram outra. Né? Então que nós possamos ser como Jesus e não como Pedro, né? Que nós possamos falar do amor, mas ser verdadeiramente o amor, fazer verdadeiramente o amor com as pessoas, né? Servir com amor, cuidar com amor e conseguir de verdade essa conversão dentro do nosso coração. Por isso que nós precisamos diariamente, né? Nos colocar, aprender mais sobre Jesus e principalmente cuidar do nosso coração, né? Se perguntar, né? Ter o controle o Senhor Jesus, ele tinha o controle da situação, mas a gente precisa se perguntar se o nosso coração está verdadeiramente rendido ao Senhor, né? Perceber quais são as nossas intenções. A gente precisa sondar o nosso coração, pedir ao Espírito Santo para sondar o nosso coração e nos revelar o que está nele. Amém? Então é isso. Então o que esse texto, a gente, para finalizar, o que a gente pode, até eu botei as observações assim, o que a gente pode considerar? Que diante dos privilégios nós devemos ser humildes, né? Diante do que o mundo nos coloca como corromper, como as dificuldades, ou até mesmo com os banquetes que o mundo nos oferece, nós necessitamos ser purificados constantemente. Diante da necessidade de reconhecimento, da vaidade, que nós sejamos sempre servos verdadeiros e fiéis, né, ao Senhor. E diante da nossa eternidade, dos desafios da obra, que nós possamos buscar verdadeiramente como o Senhor, depender totalmente de Deus e buscar no Senhor a oportunidade de mostrar o nosso amor, né? Que o nosso amor ele seja como o do Senhor, sem condições, né? Sem pedir nada em troca. Amém? Então é isso, gente. Que Deus abençoe, né? Que amanhã a gente volta para mais um devocional. Amém? Tchau, tchau.